Olá, nesse vídeo eu vou mostrar como dissolver feições utilizando o QGIS, nesse caso a feição do tipo polígono. Essa ferramenta de dissolver é muito interessante quando você tem vários polígonos, mas precisa simplificá-los, gerando apenas um polígono. Nesse caso, eu estou trabalhando com bairros de Natal e quero gerar o limite do município de Natal a partir desses bairros, sem ter todas essas divisões internas. Para fazer isso, você deve ir no menu Vetor, Geoprocessamento, Dissolve. E aqui nós temos basicamente duas formas de fazer isso. Uma é dissolvendo tudo. Então, quando você deixa marcada essa opção, ele vai criar um único polígono, sem considerar dados que estão dentro da tabela de atributos. E existe a segunda forma, que é escolhendo uma coluna da tabela de atributos para que a partir dela os polígonos que estejam vinculados a um atributo específico sejam transformados em um único arquivo, em um único polígono. Vamos fazer o primeiro processo. Você deve escolher a camada de entrada, que nesse caso só tem uma mesmo, limite dos bairros, deixar marcada essa opção de dissolver tudo e aqui em dissolvido, salvar o arquivo que vai ser gerado. Eu já tinha salvado esse arquivo, então vou apenas substituir. Você deve escrever o nome nessa opção nome do ficheiro, Natal dissolvido. Clique em gravar, eu vou substituir porque eu já tinha feito. E clique em Run. Eu quero fazer algumas observações, mas primeiro eu vou criar um outro arquivo, agora considerando uma coluna da tabela de atributos. E em seguida eu falo sobre esses pontos e linhas que estão sendo representados dentro do nosso arquivo. Vamos ver quais são as colunas existentes nessa camada dos limites dos bairros de Natal. Nós temos os bairros, a região administrativa e outros dados que não são importantes no momento. Existe uma forma de dissolver esse arquivo considerando uma coluna da tabela de atributos. Eu vou considerar a coluna de regiões administrativas para criar 4 polígonos apenas com as regiões, desconsiderando os limites dos bairros. Então, vamos voltar em Vetor, Geoprocessamento, Dissolve. Aqui em camada vai ser a mesma limite de bairros. Eu vou desmarcar essa opção de dissolver tudo, é importante que você faça isso. E depois é só escolher a coluna da tabela de atributos. Nesse caso, região administrativa. Clicar 2 vezes sobre ela, que ela vem para essa área de seleção. Em dissolvido, da mesma forma, salvar o arquivo para poder editá-lo depois. E aqui eu vou colocar Natal dissolvido regiões porque eu já tinha feito. Então, eu vou substituir. Feito isso, clique em Run. A primeira observação: se você estiver trabalhando com área muito grande ou que tenha muitos polígonos, pode ser que esse processo demore alguns minutos e até horas. Então, se for o caso, você pode fazer aos poucos, selecionar polígonos aos poucos e ir juntando eles para depois criar um único polígono. É uma forma para fazer o processo não ser tão demorado. Segunda observação: é bem comum que ao fazermos esse trabalho de dissolver, acabe aparecendo essas linhas dentro do polígono. Esse aqui foi o primeiro gerado, que é aquele que eu pedi para ele dissolver tudo, então ele deveria gerar um único polígono. Esse aqui. E esse segundo foi o que acabou de ser gerado, que deveria dividir o município de Natal em 4 grandes polígonos, nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste. Mas veja que vieram essas linhas, e essas linhas são limites entre um polígono e outro, que por algum erro topológico, ou pelo que a gente tem entendido como erro topológico, acabou gerando esse resíduo. É bem comum e por isso que eu quis mostrar para você. Para resolver isso, você tem algumas opções. Um é verificar erros topológicos e fazer uma limpeza nesses erros utilizando a ferramenta do QGIS. E outra
é excluir manualmente esses polígonos. No primeiro caso, vou marcar dissolvido. Você pode marcar a camada, clicar nessa opção que é de alternar edição, que está dentro da barra digitalizar, e vir nessa opção que é a de ferramenta de nós. Quando você clica nessa opção, você consegue excluir os nós dos polígonos, das linhas, na verdade, que foram criadas. Marque até ele ficar azul e clique em Delete. E vai excluindo essas linhas que são geradas uma por uma. Delete pelo seu teclado, até que não sobre nada. Esse processo ele é mais demorado, mas às vezes é necessário quando são criados esses resíduos. Eu não vou excluir os demais, porque é só para mostrar para você, mas depois de editado você consegue obter o limite do seu município ou da sua área como quiser. Outra opção para resolver essa questão dessas linhas, esses resíduos que são gerados, é você ir no menu Processar, Caixa de Ferramentas, e no campo de busca digitar Clean. Você deve ir em Comandos GRES e clicar nessa primeira opção, que é o conjunto de ferramentas para limpeza, para limpar a topologia do mapa, que é limpar esses resíduos. Se você clicar 2 vezes, deve selecionar o arquivo vetorial que você acabou de criar. Vou escolher esse, por exemplo. E aqui na ferramenta de limpeza, existem várias opções que eu não vou detalhá-las nesse vídeo, mas você pode escolher, por exemplo, essa primeira e clicar em Run. Como você pode ver, ele gerou uma camada com a limpeza e uma outra de erros. E se você marcar e desmarcar, vai ver que ele já limpou bastante essa área. E aí você pode testar com outras ferramentas. Mas esse é o processo básico para você poder dissolver camadas utilizando o QGIS.